Walt Disney. Ah, esse nome. A gente ouve e já pensa em imaginação, alegria, num verdadeiro império de entretenimento, né? Mas olha só, a história real por trás do homem que ensinou o mundo a sonhar, ela está bem longe de ser um conto de fadas. Na verdade, é uma aula, e uma aula bem dura sobre o que é persistir quando tudo parece dar errado. Dá uma olhada nesse contraste, porque ele diz tudo. De um lado o que a gente conhece hoje, sucesso, imaginação, alegria. Do outro, a realidade do começo de tudo para ele. Demitido, falido e pior, completamente desacreditado. A grande pergunta é, como é que se vai de um lado para o outro? É essa jornada que a gente vai desvendar agora. Para entender essa história, a gente tem que voltar lá para o comecinho. E o começo foi marcado por uma sequência de fracassos que, sinceramente, teria feito a maioria das pessoas jogar a toalha antes mesmo da luta começar. E a primeira porrada já vem com uma ironia que é quase inacreditável. O homem que se tornaria um ícone mundial de criatividade foi demitido de um jornal porque o chefe achou que ele não tinha criatividade. É o tipo de coisa que se contam hoje e ninguém acredita, né? E essa demissão foi só aquecimento. Logo depois ele juntou o que tinha e o que não tinha para abrir seu primeiro estúdio, o Laugh-O-Gram. E o que aconteceu? Faliu. E faliu feio. Ele ficou sem um tostão, a ponto de ter que dormir no escritório e muitas vezes passar fome. Mesmo assim, no meio do caos, ele continuava desenhando. A paixão era o único capital que tinha sobrado. É nesse momento, no fundo do poço, que surge a ideia que ia mudar o jogo. Só que, ao contrário do que a gente imagina, essa ideia não foi recebida com festa e confete. Foi o contrário. Ela foi recebida com uma rejeição esmagadora. Pensa só um pouquinho nessa situação. Imagina estar na pior, ter uma última cartada, uma ideia que vem do coração e todo mundo, absolutamente todo mundo, olhar para você e dizer que ela não vale nada. Foi exatamente isso que aconteceu com o Walt. Ele foi bater na porta de dezenas de investidores para apresentar o seu novo personagem, um ratinho cheio de carisma. A resposta, um não atrás do outro. A crítica era sempre a mesma, bem direta. Um rato gigante na tela? Ninguém vai querer ver isso. É uma péssima ideia. O projeto todo parecia que ia morrer ali mesmo, na praia. E é nesse exato momento que a história dá uma virada espetacular. Sem dinheiro, sem apoio, com todas as portas se fechando na cara dele, o que o Walt Disney fez a seguir foi mais do que um ato de coragem. Foi uma aposta total de tudo ou nada na sua própria visão. Quando o mundo inteiro disse não, ele não desistiu. Pelo contrário, ele foi lá, vendeu os únicos bens de valor que ainda tinha, um relógio e uma câmera, para bancar do próprio bolso o primeiro curta de animação do tal ratinho, o Mickey Mouse. Ele assumiu 100% do risco. Era tudo ou nada. E essa aposta arriscadíssima mostrou o poder de acreditar em si mesmo. Contra todas as expectativas, contra todos os especialistas, o público simplesmente se apaixonou pelo personagem. O Mickey Mouse foi um sucesso instantâneo e, a partir dali, a história do entretenimento mudou para sempre. Mas seria um erro enorme pensar que depois do sucesso do Mickey tudo virou um mar de rosas. Aquele primeiro grande acerto não foi o fim da luta. Foi, na verdade, só a prova de que a persistência era o ingrediente secreto para construir algo que realmente durasse. Mesmo depois de já ser famoso, Walt continuou enfrentando desafios gigantes. Ele teve filmes que foram fracassos de bilheteria, acumulou dívidas enormes, sofreu até boicotes. A grande diferença é que, agora, ele já tinha aprendido a lição, né? Ele sabia que cada fracasso era só mais um degrau. E ele usou essa mentalidade para sonhar ainda mais alto. Quando ele veio com a ideia da Disneylândia, um parque temático gigantesco, algo que ninguém nunca tinha imaginado antes, a reação foi a mesma de sempre. Diziam que era loucura, que ele ia falir. E claro, ele foi em frente mesmo assim, e mais uma vez redefiniu o que era considerado possível. Tem aquela famosa citação dele que amarra tudo isso de um jeito perfeito, né? Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de persegui-los. A palavra-chave aqui é coragem. Não é sobre talento ou sorte, é sobre a coragem de continuar, de seguir em frente mesmo quando o caminho é difícil e solitário. Então, no final das contas, a grande lição que fica é essa. A história de Walt Disney nos ensina que o fracasso não é algo a ser temido. Ele não é um ponto final, mas pode ser, na verdade, o ponto de partida para algo muito, muito maior. Então, resumindo os pontos principais aqui. A verdadeira confiança não é nunca cair, é continuar depois da queda. Cada obstáculo, cada não, pode se transformar em combustível para o próximo passo. Não adianta esperar o cenário perfeito. A gente começa com o que tem e constrói o resto no caminho.
E o mais importante de tudo, os sonhos só se tornam realidade se houver determinação para bancá-los. E isso tudo nos leva a uma última pergunta, uma reflexão. A história do Walt é sobre um homem e um rato, claro, mas a lição que ela carrega é universal. Então fica a pergunta no ar. Qual sonho é tão importante que merece toda a coragem e persistência, não importa quantos nãos apareçam pelo caminho?